mais umas conversas à Paula, a 13ª edição. Tivemos agora 2 no Porto e voltamos agora à Cinemateca, mas desta vez num cenário diferente, aqui na salinha pequena do museu. E temos connosco 2 convidados muito especiais, Sara David Lopes e Elísio Correia Ribeiro, e isso é uma das questões que eu ia logo começar a partida, porque foi curioso verificar que nos 2 casos não havia, digamos, nós tínhamos anunciado como legendadores, mas este termo não é adequado ou não é correto, e foi curioso os 2 em comunicações distintas terem sublinhado isso. Eu gostava desde já de saber... Sem falarmos um com o outro. Sem falarem com o outro, pronto, não foi combinado. Sou boas que ele tinha dito. E isso acho que é importante desde logo definir o que é. Portanto, o que fazem é tradução e legendagem audiovisual, mas eu desde logo gostava de saber que nome dar, não é? Qual é o nome correto. Portanto, E qual a distinção? Sim, e qual a distinção entre essas... Nós somos tradutores. Sim. Há tradutores que legendam, outros não legendam. Nós traduzimos, legendamos, mas a função é de tradução. Não é de legenda. Quer dizer, é também de legenda. São as duas. É uma função que se complementa de alguma forma. Eu penso que um bom tradutor de legendas tem que ter legendado em algum momento para conseguir perceber o que é uma legenda, que é uma percepção que se tem na ponta dos dedos, é difícil transmitir, não há propriamente métricas a aplicar, quando há não corre muito bem, não é? Quando se tenta utilizar assim uma fórmula mais matemática, mas há pessoas que só legendam. Há pessoas que são especializadas em legendar, ou mais especializadas, que essas sim chamam-se eventualmente legendadoras. O legendador em si é o aparelho onde se legenda o filme. Okay? Mas, por exemplo, o legendador, se o professor legendador aproveita o trabalho do tradutor e é ele que põe no formato de legenda? Não. É só que não, depende, não é? Também pegar num texto corrido e transformá-lo em legenda, mas isso é sempre um trabalho que deve passar por um tradutor. Portanto, digamos a grande dificuldade de trazer para audiovisuais é ter o poder de concisão e ter a noção do tempo que o espectador leva a ler uma legenda. Uma legenda ouvida é uma coisa, não ouve-se em meio segundo, não escrito é preciso outro tempo diferente. E quem não traduz ou quem não tem essa prática não sabe. Depois, isso eu falarei mais à frente, se for caso disso, esta noção do tempo de exposição da legenda e do tamanho da legenda, o rácio de exposição-tempo, é uma coisa que vem com a prática. Portanto, se vai só legendar, não se tem a noção do tempo que a legenda tem que estar exposta. Se vai só traduzir... Também não. Não, se vai só... Permite-me corrigir um pouco. Se vai só legendar, até se poderá ter essa percepção, mas não se tem, eventualmente, a capacidade de corrigir uma situação em que temos 2 segundos para escrever uma frase com uma legenda dupla com 2 linhas. Portanto, é preciso, numa situação destas, ajustar a legenda do ponto de vista do seu conteúdo. Portanto, transformar numa linha só aquilo que se está a dizer em 2 linhas. Isso é preciso fazer através de uma síntese do que está a ser dito. Eventualmente, reduzir para 4 palavras aquilo que se está a dizer em 10 ou 12, não é? E isso tem que ser um tradutor a fazer, uma pessoa que não domina, por exemplo, a língua de base ou a língua de partida, não consegue fazer isso, não tem essa sensibilidade também, não é? Eu estive em vários congressos de tradutores para audiovisuais e, curiosamente, nós, em Portugal, somos muito bem vistos. Na minha opinião, por uma razão, é que, em geral, quem traduz legenda. No estrangeiro, isso não se aplica. A maior parte dos casos, há o tradutor e depois há quem vai legendar. Ora, dá mau resultado. Ou pelo menos não dá um resultado tão bom como seria de esperar. Eles, apesar, vêm ao cinema, os tradutores estrangeiros, e apesar de não perceberem a língua da legenda, percebem o ritmo que aquilo está bem feito. O mesmo não se verifica muitas vezes lá fora. Portanto, nós temos muito boa reputação. Foi uma coisa que eu não estava à espera. E que, não, vocês são muito bons. Ótimo. Isso é curioso falar disso, não estava à espera, e desse lado do reconhecimento que vão tendo ou não tendo da parte do público.
era uma das questões que eu estava a colocar, que é, por um lado, vocês trabalham no sentido de uma certa invisibilidade, porque se estiver tudo nos tempos corretos, o espectador nem repara e entra na sala e sai da sala satisfeito e como se tivesse essa é a situação ideal. Isso é o ideal. O reconhecimento é o silêncio do público desse ponto de vista, ou não? Claro. É ninguém se queixar. É claro. Bom, muito pouca gente se queixa. Também não, infelizmente. Muito pouca gente se queixa. Em geral, infelizmente. Acho que as pessoas deviam queixar-se mais nos sítios certos e com pertinência, não é? Claro. Portanto, as queixas devem ser devidamente fundamentadas e construtivas, não é só para mandar abaixo, claro, mas acho que as pessoas têm muita tendência de dizer que as coisas estão mal traduzidas, mas depois, por exemplo, às vezes vêm dizer-me, eu digo, escreve para o distribuidor a dizer que não gostaste ou que encontraste este trabalho não está à altura, etc. Escreve para o canal cabo que estás a pagar e as pessoas não fazem. E isso é pena, não é? É pena porque depois o fornecedor do serviço não tem nenhuma noção se os espectadores estão contentes ou não sente nenhuma necessidade de melhorar a qualidade do serviço, não liga nenhuma quando nós dizemos que as coisas têm que ser feitas por profissionais. Tem a sensação de contratar pessoas menos profissionais às vezes porque são mais baratas e é pena. Mas isso é um mal geral da nossa sociedade aqui, não é? As pessoas nunca se queixam. Queixam são boca pequena, vamos dizer. Por acaso é engraçado, estive a fazer uma pesquisa e há algumas críticas, mas é mais em blogs e até que eu encontrei alguns comentários vossos a essas críticas. Mas... Comentários nossos? Sim. Penso que sim, dos dois. Ou só seu, já não sei, mas encontrei. Onde é que eu ia chegar com isto? De alguma maneira, embora isto tenha a ver com a confusão que as pessoas têm, que os tradutores também têm a ver com a tradução do nome do filme, não é? Sim, isso é uma coisa geral, reduzem muitas vezes a coisa ao seu título está mal traduzido. Exato. E nunca somos nós. Não somos nós. Pois, pronto, isso é importante também clarificar. Questões de marketing dos próprios distribuidores, às vezes o filme já existiu, ou o título que eles querem já existe. Não sei se às vezes aproveitam os títulos que vêm de fora. Por exemplo, há muitos títulos que vêm de Espanha e eles traduzem, ou do Brasil e eles adaptam. Ultrapassa-nos completamente. Eventualmente podemos dar a entender que, ou dizer, sugerir ou insinuar que a coisa não está bem traduzida, porque depois no decurso da tradução percebemos que não bate certo, a tradução não bate certo. Tive uma vez um título que tinham traduzido no masculino, porque no inglês é indistinto e referia-se a uma mulher e, portanto, tinha que ser no feminino. Eu chamei a atenção, às vezes vamos a tempo, às vezes ligam-nos, outras vezes não ligam. Não, a maior parte das vezes. Deste o exemplo e do outro, um filme qualquer, que houve uma altura em que nós podíamos pôr o e-mail por baixo do nome, que eu achava muito útil, e as pessoas entravam diretamente em contato connosco. Isso a maior parte das empresas não deixa hoje em dia. E houve um espectador alucinado com um filme sobre o Nelson Mandela, em que o título em português era Um Amor em África. E ele descompôs, com toda a razão, o que é isto? O que é que tem a ver o título com o filme? E ele respondeu, tem toda a razão, não concordo, mas não sou eu. Portanto, a parte do título temos nada a ver com isso. Exato. E clarificando isso, mas tenho a ideia, posso estar enganado, apesar de ter dito agora que o vosso trabalho é bem visto, pelo que eu percebi pelos pares, não é? Ou pelo estrangeiro, não é? Sim. Mas tenho a ideia, posso estar errado, lá está, que é um trabalho um pouco mal visto cá, que as pessoas têm a ideia que as traduções em geral... Os tradutores são todas umas bestas. São más e que têm muitos erros, lá está, porque se calhar reparam só ou quase só nos erros, não é? Do que uma tradução. Não, mas repara, os erros em que as pessoas reparam, quando o erro é grave, ninguém repara. Porque se o erro foi de um tradutor profissional que não deu por ele, mais ninguém vai reparar. As pessoas reparam, por exemplo, o filme 1498 ou 1492, já não lembro qual era o título, e houve numa legenda, eu em vez de pôr 1498 pus 1479, caiu toda a gente em cima.
É nesse género de coisas que sou ignorante. É nesse género de coisas mínimas, que realmente o que é grave o espectador normal não percebe, nem tem que perceber, para isso é que nós estamos lá. Ou então reparam que não estamos a traduzir exatamente o que está a ser dito e não compreendem que naquele esforço de síntese a frase tem que ser às vezes transformada, às vezes as frases têm que ser começadas ao contrário para se conseguir construir em português. E esse tipo de coisas muitas vezes as pessoas... Só diz yes e a tradução está na U. Tanto está certo o yes no original como não só que as pessoas veem aquilo, isto é um exemplo um pouco ridículo, mas é exatamente isto. Sim, ou realmente que não condiz palavra por palavra. Se condissesse palavra por palavra, nem conseguia ler. Portanto, uma frase muito bem traduzida na íntegra, mas que não tem tempo de exposição, é uma legenda inútil, não serve para ninguém, não é? Claro. Por muito bem traduzida que esteja. E quando há pessoas que traduzem, que não legendam, eu faço muitas legendagens de trabalhos que não são traduzidos por mim, nomeadamente de filmes portugueses que são legendados em inglês ou francês, etc., para países ou festivais. E há esse problema, está tudo muito bem traduzidinho, do ponto de vista do texto, portanto são pessoas às vezes até com formação de tradução literária, etc., mas depois não conseguimos encaixar aquilo nas legendas. A respiração do filme não encaixa nas legendas. Não, porque não há tempo para a leitura de uma legenda tão... Eu dou-lhe outro exemplo. Tão bem traduzida ou tão integralmente traduzida. Tem graça, e em apoio ao que a Sara acaba de dizer. Quando se deu o 25 de Abril, começaram a aparecer filmes que estavam proibidos pela censura da TSF. E um dos quais foi o Coração de Potemkin. E então o Cunhateles disse: vou eu traduzir o filme, porque os tradutores são umas bestas, ninguém sabe, eu é que traduzo. E então chegou ao laboratório, suponha que eles diziam: temos que ir ao Kremlin. E ele traduziu: temos que ir ao Kremlin. Abre parênteses. Kremlin. Fortaleza, no meio de Moscou, eram legendas deste tamanho. Não tinha nada a ver com o filme e ninguém conseguia ler aquilo, mas é que teve que voltar para trás e ser dado a alguém que só, já não sei quem foi, mas as pessoas têm a noção de que podem pôr, toda a gente sabe traduzir. Nós tínhamos um colega na RTP, não te lembras, que fazia uns asteriscos, sim. Curiosamente era um que traduzia do russo. Sim. Fazia uns asteriscozinhos e escrevia, depois dava assim umas achegazinhas à tradução dessa natureza, achegas desse. Mas não podemos, nos livros isso é possível. Claro. Nos livros não há, a menos que o livro seja uma edição bilingue, não há a possibilidade, ou só uma maníaca que se põe a comparar, não é? Nos filmes temos esse problema, as pessoas estão a ouvir uma coisa, acham todas que sabem imenso inglês. Esse é o grande problema da tradução dos audiovisuais. Temos o original e a tradução. Nas dobragens a mesma coisa, ninguém está a ouvir o que eles estão a dizer, a gente pode escrever o que bem entender e muitas vezes até não se traduz exatamente igual porque é preciso considerar a boca, etc. Mas nós temos essa parte que às vezes joga contra nós nesse julgamento muito fácil do treinador de bancada. Está tudo mal. E realmente, na parte mais visível da tradução, que para a grande massa de público que tem a ver com as televisões e com os canais de cabo, é uma selva e, portanto, até acredito que a impressão geral que subsiste é que as traduções são mal feitas e que estão cheias de erros, porque é verdade. Não há, então no cabo, tirando os canais... os da RTP, a SIC e a TVI, que ainda há algum controle, os outros é uma desgraça. Podem dizer coisas boas, não estou a dizer que é tudo mal. Sim. Mas porquê? Porque há pouco tempo... São pessoas que não sabem. Como eu ouvi dizer uma vez, uma tradutora que foi para um laboratório, uma senhora, e disse: mas alguma vez... Não, mas eu pesco umas coisas de inglês. Portanto, eles pescam umas coisas e são tradutores. E também há que considerar que os canais de cabo pagam muitíssimo mal e que, portanto, as empresas, trabalham todos com empresas, as empresas não conseguem também, se é que têm essa percepção e esse cuidado, até podem eventualmente ser dirigidas por alguém que tenha esse cuidado, não conseguem pagar a pessoas que façam um trabalho, muito menos pessoas com experiência, só se estiverem tão na moda de baixo que não têm outro remédio, não é? Mas não conseguem pagar a pessoas com experiência suficiente e, como ele dizia há pouco,
esta é uma daquelas áreas em que a experiência é uma mais-valia que não é desprezar. Há áreas em que a parte técnica vem compensar os anos de experiência, mas não é o nosso caso, porque é mesmo uma coisa de pele, não é? De ponta de dedo. E, portanto, esses canais de cabo estão cheios de miúdos que acabaram de sair da faculdade, que têm técnicas de tradução e que estão licenciados em línguas, etc. E que não têm essa capacidade e também não têm, muitas vezes que eu os ensino, não têm um trabalho de correção daquilo que fizeram, não têm um feedback construtivo sobre as asneiras que fizeram, não há tempo para revisão nem orçamentos e, portanto, aquilo vai tudo. Depois, como os espectadores não se queixam, porque é que sabe resolver o problema de outra maneira? Isso, agora estava-me a lembrar e até porque o João falou desta questão da exigência da profissão e do ritmo, não é? Que é, digamos, cada vez mais difícil para quem quer fazer um trabalho de cuidado, parece-me, mesmo em cinema. A televisão será maior, mas mesmo em cinema. E há um texto que me parece pelo menos muito informativo, que a Sara David Lopes até partilhou no Facebook, do professor Marco Neves, que tem um título que resume algumas das coisas que já falámos aqui, que é porque vemos tantos erros nas legendas. E é curioso, uma das coisas que ele fala de facto tem que ver com o pouco tempo que existe para, na maior parte dos casos, para fazer esse trabalho de tradução e de legendagem por aí fora, e aí sim o traquejo e a experiência são decisivos. Eu estava a pensar no contexto hoje em dia que muitos espectadores hoje em dia vão sobretudo aos festivais, não vão ao cinema, vão aos festivais. E sei que nesse contexto ainda mais a exigência no sentido de fazer um trabalho rapidamente. Às vezes é melhor ter um trabalho rápido para fazer um trabalho minimamente cuidado. Como é que vocês veem o mercado está cada vez mais disperso, as diferentes exigências que existem e os desafios diferentes que se colocam nesses contextos? Não só festivais, o problema é esse, é que do ponto de vista técnico houve uma melhoria abissal desde há 30, 40 anos para cá. Não tem nada a ver a legendagem hoje em dia que se faz do que se fazia antigamente. Portanto, isso dá a hipótese a cada vez as coisas chegarem mais tarde, mais em cima da hora e ser preciso mais rapidez. Por muito traquejo que se tenha, por muita atenção que se tenha, às vezes há erros que passam exatamente por falta de tempo. Antigamente, a legendagem dos filmes obrigava a haver um laboratório. Isso tudo significava semanas para trazer um filme. Hoje em dia, o filme chega de manhã e no dia seguinte pode estar traduzido e legendado. Quem não tem prática faz asneira. Mesmo às vezes quem tem prática faz asneira. Eu acho que quem não tem prática nem consegue respeitar um prazo como tu estás a dizer, claro. Não, eu estou... Mas sim, mas é verdade, é muito, muito, muito acelerado e há toda essa... É verdade que temos mais acesso, já não temos que passar horas à procura de um termo, com muito mais facilidade chegamos a ele, mas há também uma aceleração nos materiais e sobretudo na área do cinema, com a coisa dos filmes digitais, dos DCPs e a maior facilidade aparente em piratear, etc. Os filmes que chegam, não serão todos, claro, felizmente para nós, mas há muitos filmes que vêm com condicionamentos que são completamente impossibilitam-nos quase de fazer um bom trabalho. E, portanto, isso tudo não é tido em consideração, não nos é dado mais tempo nem mais condições, é sempre, desconta sempre para o nosso lado. Eu acho que isso transforma o nosso trabalho também, esta parte é uma parte a parte de, como é que se diz, do digital, do cinema digital pode trazer muitos benefícios, mas na nossa área transforma a coisa numa coisa muito pouco palpável. Nós antes tínhamos, além do tempo, podíamos pegar nas latas, tínhamos numa viola, tínhamos nos carretes, etc. Há ali um contacto de pele com o material que eu não consigo explicar isto muito bem, mas é muito intuitivo, não é? Nós conseguimos entrar no filme de uma forma completamente diferente e criar
sei, uma imersão no filme do que um ficheiro digital neste tamanhinho no ecrã, para não dizer que as ecrãs das moviolas eram maiores, não é? E depois o ecrã do cinema é gigante e vê-se perfeitamente o que é que a pessoa tem na mão. E em casa assim não se percebe e depois pronto. Mas há aqui realmente uma distanciação em relação ao distanciamento em relação ao material que também vai prejudicar muito, permite mais esse tipo de erros parvos e pequeninos e tudo junto. E acontece os tradutores não terem acesso ao filme ou só ao guião? Acontece, muitas vezes. Isso causa, obviamente... Acontece muitas vezes. Vem o guião primeiro e o filme chega depois. Portanto, pedem-nos para traduzir o filme sem ver, o que é um disparate, porque é audiovisual. E depois a parte da legendagem demora o triplo do tempo, porque há os ajustes. Muitas vezes são textos corridos, nós não sabemos onde é que estão as pausas. Mas há bocado falaste na piratagem e lembrei uma história engraçadíssima de que é um problema que existe. Um filme de uma distribuidora, era um filme daqueles que eles acham que vai ser um sucesso e vão no cinema, e o filme veio em cassetes de 10 minutos, a preto e branco, com manchas, para não se ver. Nem essas cassetes, nem o guião pôde sair das instalações da distribuidora, pelo contrário. Portanto, tive que eu ir à distribuidora, traduzir o filme. Quando o filme ficou pronto, a gente excitadíssima, estamos doidos para ver o filme. E eu desci, estava à porta, um cigano, a vender DVDs com o filme legendado. Portanto, eu liguei lá para cima e disse, vocês estão excitados, se quiserem venham cá abaixo para o filme à venda. Pânico geral, como é óbvio. Portanto, a piratagem é realmente um problema muito, muito importante. Sim, mas não vem, quer dizer, não sai das nossas mãos. Não, claro. E, portanto, esta situação de nós estarmos a trabalhar num filme e não conseguirmos ter acesso ao material como deve ser para fazer um trabalho como deve ser, é uma maçada, porque impede-nos de fazer um bom trabalho. Quer dizer, claro que fazemos o melhor possível, mas é difícil estar a traduzir um filme em que nós só temos um ecrã preto com uma bola assim na minha boca para a dobragem poder dobrar a minha boca e não sabemos sequer que ele está ali, por exemplo, e se calhar era fulcral para a trama do filme perceber que está ali uma pessoa a ouvir o que nós estamos a dizer. E isto é... Quer dizer, ninguém liga nada, a gente protesta e diz, não é? Não temos qualquer hipótese de ultrapassar este tipo de constrangimentos e depois, claro, como o filme vai para o cinema, nós que somos picuinhas e que estamos atentos com 1000 olhos, não é? O público em geral vai reparar que tu trocaste o 48 por 84, mas nós queremos fazer um bom trabalho, ficamos frustrados. Eu fico frustrada muitas vezes por causa desse tipo de coisas, porque não... Também temos que nos adaptar, não é? Porque o mundo é assim mesmo, não é? Isso também tem a ver com a relação de confiança. No caso, estava a falar agora da questão do controle da pirataria. Não. Carga d'água. Vocês fazem parte fazem parte da coisa. Rede, não faz sentido essa relação de desconfiança com o tradutor. Não. Já estão acessíveis muitas vezes. Não tem. Aquelas pessoas que fazem não é o cigano, se for à internet, há filmes que ainda não estrearam que já são traduzidos com legendas feitos por ninguém, não se sabe quem. Sim, mas não há essa confiança, não tem nada a ver connosco em particular, tem a ver com toda a cadeia que é montada, não é? E que eles têm normas de... Por exemplo, há um programa com que eu trabalho que todos os fotogramas têm o meu nome. Às vezes vem um filme, está lá tudo cheio de marcas de água, não sei quantos, a pessoa claro tem que saber, ao fim de 5 minutos já não vejo as marcas de água, mas é como quando vivemos ao pé do aeroporto, já não ouvimos, mas está tudo escrito e está lá impresso o meu nome, está lá impresso o número de série da pen que eu tenho que pôr para poder usar aquele programa e está lá tudo impresso. Portanto, eu não tenho qualquer hipótese, mesmo que quisesse, de piratear aquele filme, que ia logo parar... Pois a piratagem é feita mas quando chega aqui já não somos nós, não é? Aquilo é ser feito lá na América. Não é nenhuma destas coisas que eles fazem para que nos dificultam o trabalho vai impedir que o filme seja pirateado, mas é uma grande obsessão que eles têm. Também estão envolvidos milhões e milhões de dólares, não é? Isso
Eles protegem como conseguem e às vezes não estão, suficientemente. Às vezes não se apercebem, porque na América, como eles não legendam quase nada, não têm nenhuma espécie de contemplação pelo nosso trabalho. Nem entra na cabeça deles, que temos maneiras de funcionar que podem colidir com as normas que eles têm, não é? E, portanto, às vezes é possível, desde que temos agora o digital implantado, temos um acesso mais direto, ou uma relação mais direta também com as distribuidoras originais, através das nossas, de antes não tínhamos, não era necessário, e dependendo, consoante o que está lá do outro lado, às vezes conseguimos fazer perceber uma coisa que é a nosso favor, outras vezes não. Por exemplo, a legenda com o nosso nome. Há uns que conseguimos sensibilizá-los para que aquilo não deve vir no último fotograma e há outros que não. É como estar a falar com uma parede, não ligam nenhuma ao que dizemos. Uhum. E isso, quem lhe disse, isto todo o processo, não é? Que às vezes chamamos a atenção para isto e para aquilo e uns conseguimos e noutros não. Em geral não se consegue. E a questão também estavam a falar da relação com o objeto, e é isso que nós estamos a falar agora sobretudo. Eu estava a pensar em que medida o gosto cinéfilo do tradutor é decisivo ou não na qualidade do trabalho. Eu calculo que sim, mas gostava de saber qual é a vossa relação. Em teoria não consegue deve. Manter essa relação até em teoria não deve ser. No desenvolvimento do vosso trabalho? Em teoria não deve ser. Mas na prática é claro que sim. Até porque quanto melhor é o texto original, melhor sai a tradução. Eu traduzi dúzias, não sei quantos filmes do Woody Allen, até o Woody Allen mudar de produtora, quase todos me passaram pelas mãos. E é um prazer traduzir o Woody Allen, porque o original, o texto, é magnífico. E não só é prazer, como é muito fácil. Quanto pior é o original, mais difícil se torna a tradução. E é evidente que há realizadores com quem nós temos uma relação. Almodóvar, traduzi quase todos até uma certa altura, também pelas mesmas razões. Gostava imenso de traduzir o Almodóvar. Já outros são às vezes uma maçada, não é? Lá vem este chateado. Sim, o texto de base, mais do que o género, eu penso que a pergunta dele tinha mais a ver com o género, não era? Não, a apreciação como se mesmo o gosto, e isso conseguem usufruir do objeto. Então nestas condições já percebi que é complicado e vai sendo cada vez mais, mas se conseguem, vamos por assim, realizar a vossa cinefilia na execução do vosso trabalho, que é uma coisa que eu vejo muitas pessoas, nomeadamente amigos nossos que estão nos festivais, e normalmente eu estou a acompanhar, estou na perspectiva do crítico ou do espectador, e muitas vezes eles vêm falar comigo e eu noto que eles estão, quer dizer, para além de estarem exaustos, não usufruíram minimamente e viram o filme 2 vezes, ou 3, ou mais às vezes, e quer dizer, dizem muitas vezes que verdadeiramente não veem cinema, não é? Como eu gosto muito de um filme que traduzi, e vejo-os 2 e 3 vezes, eu vou ao cinema. Depois de gozar o filme. Mas só aí é que consegue apreciar como espectador. Sim, só aí. Num ecrã deste tamanho não é possível. Não dá mesmo. E há coisas que escapam mesmo. Mas eu penso que nós, como espectadores puros, temos muita dificuldade em apreciar um filme só como espectadores, como vocês. Qualquer filme, mesmo que não seja. Sim, eu mesmo os que não são meus, estou sempre com o meu olhar de tradutor a avaliar. É difícil abstrair-me do facto de que sou tradutora e que estou a ver as legendas feitas, às vezes faço mesmo um esforço para nem olhar para as legendas para não ter essa tentação de estar a ver como é que a coisa foi feita, mas sim, é verdade que às vezes os filmes nem são nada de especial, mas têm um texto bem escrito e aquilo quase que escorre, quer dizer, sai assim, é quase como se estivesse a datilografar, não é? Copiar um texto, vai normalmente. Outras vezes os filmes até são de realizadores todos, sei lá, sumidades, pessoas importantes, etc. E realizadores conhecidos e bons, etc. E do ponto de vista da fotografia está ótimo e a direção de atores ótima, mas depois o texto às vezes, não é? Assim parece que é como andar assim. Vocês sabem que há coisa de 4 anos, 5 anos, 6 anos, já não sei o tempo passa a correr, houve aquela greve dos argumentistas em Hollywood. E eles tiveram que recorrer a pessoas que não eram argumentistas. Desde essa altura, a qualidade do texto
eu percebo isso. Piorou de uma maneira brutal. Mas nota isso. Nessa altura perceberam que podiam pagar menos para ter os argumentos. É possível. Mas caiu de uma maneira brutal. Portanto, a qualidade do texto original tem uma influência muito grande. Muito grande. E nessa mesma linha, quando estão perante um texto não tão bom ou que não apresenta, sentem necessidade, não é necessidade, ou se tentam melhorá-lo de alguma maneira, quando fazem a tradução? Não. Como é que vou responder a isso? Melhorar, não. Porque, repare, o segredo de traduzir para o cinema é a pessoa pôr-se no lugar de quem está a falar. Nestas circunstâncias, se eu fosse o personagem X, como é que eu diria o que ele está a dizer? Ora, se ele está a falar mal, eu não posso pôr o carroceiro a falar como o Luís XIV. Tenho que adaptar mais ou menos a legenda dentro dos possíveis. Ainda por cima, todos nós, há palavras que, pura e simplesmente, eu sou incapaz de usar. Mas isso é uma questão pessoal, minha. Eu não escrevo, já tenho escrito, cá está, que no filme, aquele personagem, se fosse em Portugal, diria moça, por exemplo. Há uma palavra que eu abomino, eu não sou capaz de escrever moça. Já tenho escrito e quando vou legendar, corto e ponho ou rapariga ou outra coisa qualquer. Mas é uma questão pessoal. Isto não é melhorar nem piorar o texto. Não sei se tu também tens algumas palavras. Esposa, eu não ponho. Também não ponho Santos. Uísque também não ponho. Esposa, nem pensar. Sim, há umas palavras que são realmente, nós estamos a traduzir, mas a tradução aliás, a tradução toda, mas a tradução em particular para legendas, não é bem uma tradução, é uma adaptação. Nós temos que ter em consideração uma série de coisas que nos levam quer dizer, o ideal é transformar a frase numa frase que é lida que sem a pessoa se aperceber e, portanto, é óbvio que temos que fazer distinções entre um intelectual a falar e uma Darina, faz de conta, não é? Menos que a Darina também seja intelectual, mas, na verdade, são distinções que acabam por se refletir ao nível da escolha dos vocábulos em particular, pelo menos é essa a minha estratégia. Arranjo palavras que têm que ver com aquele meio porque temos constrangimentos diversíssimos de espaço, de tempo, temos que fazer frases que eu não melhoro o texto, mas não sou capaz de estar a escrever um texto, não é melhorar nem piorar, eu escrevo um texto que seja legível, não quero escrever um texto que a pessoa fica ali tipo, mas que frase é esta, coisa tão mal? Ou é uma coisa que é muito característica de um personagem e temos que fazer isso porque temos que caracterizar aquele personagem daquela forma e, portanto, é uma coisa deliberada, ou então é um bocadinho indiferente se o texto está bem escrito ou mal escrito na origem, não é? Pelo menos para mim é... Sim. Porque temos estes constrangimentos todos, não é? Não podemos... Não estamos a traduzir um livro, não é? Não estamos um livro é que eventualmente tem que se respeitar muito o estilo Nós não temos propriamente capacidade, devido a estes constrangimentos todos, não temos a capacidade ou a possibilidade de manter um estilo ou outro. É uma coisa mais fluida, não é? Tem que ser. Mas é engraçado como disse que é mais adaptação do que propriamente tradução. Adaptação por causa desse sim, claro. Sim. Se considera que é um trabalho, obviamente que é um trabalho criativo, mas se tem aquele lado criativo... Completamente. Completamente, porque também bebe muito da nossa própria sabedoria, da nossa língua, da nossa diversidade vocabular, não é? Preciso... E às vezes há frases muito bem conseguidas que uma pessoa fica felicíssima. Às vezes ando eu às voltas, aquilo, como ele diz, traduzo só para despachar, para não estar emperrada, avanço com uma tradução, às vezes deixo no original, e depois chega um momento e de repente, fica. E é giro, esses momentos são bons, não é? E ainda são, numa carreira tão longa, uma das coisas, ainda é desafiante, Claro, porque cada filme é uma carta fechada, nós nunca sabemos o que nos vai sair na rifa. Hoje é sobre submarinos, amanhã é sobre helicópteros. Sim.
hoje é uma comédia, amanhã é um Shakespeare, quer dizer, uma tragédia. Não há, hoje é um filme muito específico sobre uma matéria super técnica, amanhã é uma comédia de adolescentes, daquelas que também tem que se caracterizar. E, por exemplo, nós temos uma grande... Na América, porque a maioria dos filmes são americanos, não é? Enfim, há unidades vocabulárias muito próprias que são reconhecidas pela população toda. Por exemplo, todo o vocabulário que está relacionado com a tropa, ou com o exército, ou com a polícia, é, de uma maneira geral, compreendido pela maioria da população. Não estou a dizer coisas muito específicas, mas usam isto agora não estou a recordar nenhum exemplo em particular, mas usam. Nós não podemos usar isso, porque se eu vou buscar o telefone para a polícia a perguntar qual é o vosso código para um assassínio, tipo se telefone no walkie-talkie, eles dão uma palavra qualquer que a maioria da população não sabe. Portanto, eu não posso fazer essa transposição de um vocabulário policial para a linguagem normal por causa disso. O mesmo se passa com, às vezes, populações muito específicas, por exemplo, de jovens que têm um calão muito próprio, que nós aqui também não podemos usar porque depois não é percebido por ninguém e nós estamos a traduzir para toda a gente, não é? Muitas vezes não é perceptível aos próprios da língua. E, portanto, é uma coisa um bocadinho, às vezes... um filme chamado La Journée de la Jupe, é um filme notável, visto? Não. Com a Isabelle Adjani, em que ela faz professora de um liceu francês a redor de Paris, com magrebinos, população muito característica, 14, 15, 16 anos, que tem um calão próprio. Eu vi-me e desejei-me, contactei pessoas francesas e os próprios franceses não perceberam. Portanto, também é esse outro problema do calão específico. Ora, como é que se traduz uma coisa dessas? E há coisas que é preciso mesmo traduzir, não há nada a fazer. Há outra questão também problemática que se fala muito entre cinéfilos, que é a questão do vernáculo. E há um bocado aquela caricatura do fulano americano que diz fuck you em cada frase e aparece raios e coriscos, ou algumas expressões completamente desfasadas com um tal contexto. E eu também lia neste texto do professor Marco Neves, essa altura que existe, e o João até acho que colocou agora, há bocado estava a falar com ele colocou a questão de uma maneira interessante, que é, por um lado existe uma certa censura no uso de um certo vocabulário, porque o filme tem uma certa classificação etária, etc. Por outro lado, também existe uma espécie de autocensura, poderá existir eventualmente, era isso que eu queria saber. Vocês falaram há bocado, por exemplo, moça, rapariga, quer dizer, há palavras que não entram por uma questão de equação cultural ou equação pessoal. Exato. Como é que vocês... Isto é uma crítica que eu ouço imenso, mas imenso, já há anos que eu ouço esta história do... É que as pessoas não percebem que as línguas têm todas um ritmo próprio e uma maneira de falar própria. Nós não dizemos fucking a torto e a direito. Sim, é verdade. Portanto, a palavra em inglês, esta específica, não tem o mesmo peso que tem em português. Agora, quando é necessário pôr I'm fucking you, eu não vou pôr estou a saltar para cima, como é óbvio, não é? Aí uso o palavrão. Mas tem que ter a noção, a nível de censura não, porque, como nós sabemos, a miudagem de hoje tem uma linguagem que faz corar qualquer marinheiro. Portanto, não é por aí que as coisas vão. Agora, realmente, em português, nós não usamos a palavra daquela maneira. E não usamos a palavra, o nosso vocabulário de calão, tirando calões muito específicos que não são acessíveis a toda a gente e, portanto, também não se perceberiam. Nós não usamos o calão de uma forma, não somos muito criativos no nosso calão. Temos meia dúzia de palavritas e a coisa fica por ali. Eles, americanos, não é? Pelo menos, têm imensas palavras para dizer tudo e mais alguma coisa. O francês é e, portanto, não temos também fazer essa transposição para português. Às vezes é um bocado, para já não falar da própria ignorância que cada um pode ter, não é? Sobre essa matéria, mas às vezes não é mesmo possível ser muito criativo, porque a coisa nós não temos à nossa disposição todos esses recursos, além de que a língua inglesa em particular é muito flexível, a nível é tão pobre, por um lado é pobre, por outro torna-se quase rica por causa dessa pobreza, não é? Tem a mesma palavra para dizer verbo, substantivo, adjetivo, aquilo é tudo igual.
E isso dá-lhes uma maleabilidade, às vezes, que nós não conseguimos transpor para as nossas legendas, não é? E, em relação ao público, enfim, temos que ter em consideração um bocadinho a classificação etária dos filmes, não é? Aplica-se um pouco mais, talvez, na televisão do que no cinema, mas mesmo assim, eu também não sinto necessidade nenhuma de encher, a menos que o meio do filme seja esse, de encher um filme de palavrões só porque eles estão sempre a dizer palavrões a torto e a direito, porque é o que ele diz. Nós em Portugal não estamos sempre, eu conheço pessoas que até fazem, mas na generalidade as pessoas não estão sempre a encher as frases com palavrões e, portanto, torna-se o peso que um palavrão tem ali. É diferente. Não é o mesmo que tem que ser o nosso. Agora, claro. Um palavrão ouvido não é a mesma coisa que um palavrão ouvido. Agora, claro, uma pessoa larga um martelo no pé e. Não vai dizer gaita. Sim. Enfim, acho que até a minha avó diria qualquer coisa assim mais forte, gaita. Mas pronto, não. Mas pronto, são situações. Isso é o tipo de desafios com que nós nos deparamos sempre e que são sempre inesperados e personalizados em relação a cada trabalho. Não há propriamente uma regra para. Não. Aliás, na nossa área não há regras para nada. Há assim umas convençõezinhas que vieram do início da legendagem, quando era só na RTP. Houve assim umas convenções que ficaram, que eu acho que já só nós é que sabemos. Os novos não devem saber. Mas não há propriamente assim convenções muito rígidas acerca de nada disto. Depois tenho, por exemplo, desculpe, há distribuidores que dizem usa palavrões à vontade, eles estão a dizer, mas incentivam? Não incentivam, mas dizem à vontade. Também não minorizem, não desvalorizem o palavrão. E outros que dizem, se puderem, eu tinha um cliente que media o número de vezes que eu podia dizer, quantas vezes é que está merda. Então, mas já escreveste onde? Está bem, pronto. Então, assim, 3 vezes, se forem espaçadas, se não cair nos mesmos 5 minutos em que a pessoa está. Era uma coisa de televisão. Sim, e há multas também para palavrões na televisão. Não sei se isso ainda está em vigor, mas até há muito pouco tempo houve um filme, não foi traduzido por mim, foi por uma colega nossa, que era um filme de um rapaz que estava 40 dias sem ter relações sexuais. Ele era um rapazito, tinha pai de 18 anos ou 19, e claro que aquilo, o rapaz não pensava noutra coisa, não é? Portanto, todo o filme tinha a ver com esta, enfim, impotência dele, não sei já por que carga d'água é que ele tinha que ter aqueles 40 dias nesse estado. Mas todo o filme era à volta disto e a nossa colega, pronto, de vez em quando teve que usar uns palavrões e a cadeia de televisão foi multada. Porque o filme estava classificado para 12 e a partir daí, se já não se podia dizer muitos palavrões nessa cadeia em particular, deixou de se poder. Quase. Portanto, é muito flutuante. Muito flutuante. Há uma coisa que as pessoas não se dão conta, e isso eu acho que é muito importante também referir, é que a tradução não só obriga um conhecimento da língua de origem, como da língua para a qual é feita, como exige um enorme leque de conhecimentos. Ou seja, há muitas falhas de tradução devidas não a não se conhecer a língua, mas devidas à ignorância pura e simples. Hoje em dia as pessoas saem das universidades e não sabem, muitas delas, nada de nada. Portanto, se desaparece uma coisinha fora não sabem, não identificam, nem percebem que não perceberam. É isso, não identificam sequer. Portanto, como dúvida. isso são, vejo erros gritantes e que se reproduzem, não é? Estou a lembrar daquele de confundir mandado de captura com mandato. Exato. Foi uma coisa que durante imenso tempo. Sim. Não, e recebemos críticas a pessoas a insultar-nos porque tínhamos posto mandado. Pois, exatamente. Por acaso, vou voltar a citar porque este texto, de facto, o professor Marco Neves também fala desse Tem que mandar esse texto para ele chega mesmo a dizer que acontece muitas pessoas, é um bocadinho pegando aquilo que disse há bocado, que criticam uma coisa, por exemplo, a questão do PURC e o PURC separado, etc. Sim. E na realidade o tradutor está a seguir. Aliás, é uma coisa que tu próprio também às vezes falas, mesmo nós às vezes na escrita, temos essa questão de
a forma correta do português, às vezes não, até já não é mais usada. Coloquialidade, e muitas vezes as pessoas pensam que é mal português, mas na realidade, enfim, muitas vezes até há uma certa, há um lado até, e era isso uma das questões que eu estava a colocar, há um lado também de pedagogia, não é? O tradutor audiovisual então é muitíssimo, tem um papel... Nós somos a transmissão entre o filme e o público. Exatamente. E a vossa matéria-prima é a língua portuguesa e estamos hoje cada vez há mais, e hoje em dia maioritariamente o público de cinema é jovem. Vocês, portanto, desempenham também esse papel de transmissores da língua e de uma certa, não é, educação da língua. E isso requer também uma preparação maior, não é? A língua de facto não é uma coisa linear, é complexa, os erros. Às vezes é muito difícil de contornar um ou outro erro, uma distração. E às vezes o erro torna-se... E depois multiplica-se, etc. Vocês têm... Como é que se defendem disso? Como é que se preparam para isso? Como é que isso é... Rezando. Como é que tu te preparas? É assim, eu tento não... escrever frases bem construídas do ponto de vista gramatical, etc. Tento e construo, acho eu. Não temos que acompanhar um pouco as coisas, mas tenho muita relutância em escrever coisas, por exemplo, como é suposto, que é uma coisa que é dita à torta e à direita e que está completamente errada. Claro. Tenho muita dificuldade em acompanhar esse tipo de coisas, não, mesmo se aplica em relação ao acordo, também acho um perfeito disparate, mas sou obrigada, felizmente não todos, alguns dos meus clientes obrigam-me a aplicar o acordo e aquilo faz-me dar voltas, enfim, à cabeça às vezes para não usar uma palavra que me obriga a pôr, mas há palavras que são incontornáveis. E há palavras que lidas, a pessoa pode voltar atrás, no cinema não pode. E se a pessoa está tão habituada à palavra como se era escrita antes, que de repente aparece, deixa de fazer sentido. Não reconheço. Espera aí, o que é que eu li e já perdeu a legenda seguinte. E isso, as pessoas não estão sensibilizadas para isso. O acordo foi das piores coisas que nos pôde acontecer, a nível de compreensão do género. A nível de língua, geral. Mas, portanto, se não prepararmos para isso, não há preparação possível. Cada caso é um caso. Exatamente, vamos um bocadinho... Eu recuso-me a escrever frases mal escritas, a menos que seja deliberado por uma razão concreta de um personagem particular. E acho que temos um pouco essa missão, não é? Autoproposta, vá lá, mas tem a ver com o nosso ofício, não é? Temos um pouco essa missão de ser um pouco guardiões da língua perante a quantidade de pessoas novas, sobretudo as mais velhas, não precisarão tanto da nossa ajuda, se calhar, não é? Espero por elas que não. Mas temos um pouco também esse papel de preservar a boa construção das frases, etc. Não é? No fundo são mais lidos do que se calhar muitos escritores. Sim, nós somos super lidos. Com certeza. E por cima agora com esta coisa de uma pessoa faz um filme para uma plataforma, para o cinema, por exemplo, e depois é passado na televisão, é passado nas televisões, nos clubes de vídeo, já não se chama vídeo agora, mas enfim, nos videoclubes, na internet, nos DVDs, não é? Portanto aquilo repete. Antigamente a pessoa ia ao cinema e via o filme. Agora o filme que se vai ao cinema é quase que uma amostra daquilo que depois realmente interessa, que é os DVDs e etc. Isso por acaso levanta uma questão que eu acho interessante, que se calhar eles não têm sequer noção disso, mas tu terás, tem a ver com exatamente essa aplicação o formato do cinema é um formato diferente do formato do DVD ou da televisão. E não parece, mas é. Um filme em cinema tem mais tempo do que um filme em televisão. O mesmo filme tem 100 minutos no cinema e chega à televisão 24 e tem 94. Ora, aqueles 6 minutos de diferença, não serão 6, não sei exatamente, mas pronto, tem menos tempo,
está ligeiramente mais acelerado, sem que a pessoa se aperceba, mas a verdade é que há ali 6 minutos durante os quais eu não consigo enfiar legendas. E isso implica que, se for um filme muito pausado, em que a conversa é muito lenta e que há espaço para isso, podemos pegar praticamente na legenda do cinema e transpô-la, fazer uma conversão de métrica básica, não é? E transpô-la para o informática até, transpô-la para o DVD, para a televisão, etc. Se é um filme, por exemplo, os do Woody Allen, que são aceleradíssimos, e as pessoas falam, e se calhar falam depressa, etc., aquilo que no cinema estava dito em 3 legendas com 2 linhas, pode ter que ser transformado, para ter tempo de leitura, em 2 legendas com 2 linhas, ou uma legenda com 2 e uma legenda com uma que já pega com a seguinte que não estava a pegar. Isto só é possível reformulando a frase toda, redizendo aquilo de outra maneira que seja ainda mais conciso. E isso é um trabalho que de antes era feito, portanto, antes da era digital, os filmes iam para os cinemas e depois pegava-se no ficheiro de legendagem daquele filme, ou de tradução, e era relegendado para o DVD. Se esse trabalho fosse feito por um tradutor, nós, por exemplo, fazíamos os nossos próprios filmes, nós fazíamos esse esforço de redefinir, por exemplo, o filme tinha 1000 legendas no cinema e acabava no vídeo com 900, faz-se conta. Comíamos 100 legendas, mas tínhamos a informação toda na mesma. Se era feito por um legendador, lá está, apenas um legendador, ele limitava-se a meter as legendas como estavam, sem corrigir nada. E às vezes, quando corrigiam, faziam pior. Pronto, mas isto para dizer que hoje em dia eles pegam é raro o meu cliente que me pede para fazer adaptação para DVD, porque essa adaptação é mesmo necessária. E é uma estupidez não apostarem nessa, porque o filme, os filmes eles dão muito ênfase ao cinema, e ainda bem. Mas o que subsiste não é o cinema. O que subsiste é o DVD, é o formato digital, depois é reproduzido em todas as outras plataformas. Portanto, uma pessoa está a fazer um bom trabalho no cinema e depois chega ao DVD, eu arranco os cabelos às vezes. Por exemplo, os filmes do Harry Potter que eu traduzi, depois são compactados naquele formato e fica mal. Está um trabalho mal feito, e ainda por cima está lá o meu nome, que é uma coisa que me chateia. É que é uma coisa que tem que... Uma pessoa que está no cinema está a uma distância de muitos metros do ecrã. A distância permite, com um olhar, ler uma legenda inteira em 10º segundo, estou a exagerar. Numa televisão é completamente diferente. Ocupa muito mais e a pessoa tem que varrer o olhar. Portanto, a mesma legenda que dá o melhor efeito no cinema não dá necessariamente nos DVD. E isso devia haver um trabalho de adaptação que deixou de haver. Difícil sensibilizar. Alguns distribuidores têm essa sensibilidade, ou são sensíveis. Quando uma pessoa faz essa conversa, explica. Mas a maior parte alguns são sensíveis a isso, mas a maioria não, porque o laboratório chega lá, pega no fecheiro a 24 frames por segundo, converte com uma tecla, carrega, e aquilo converte aquela métrica toda a 25. Então, assunto resolvido. E eles consideram o assunto resolvido em vez de... Isto estará em 70%, mas é os 30% é que faz toda a diferença. Pois, exato. Isso há outra dificuldade enorme, que é, de há uns tempos para cá, os realizadores de cinema vêm quase todos, ou a grande maioria, dos videogames. A velocidade de montagem é completamente diferente. Hoje em dia a legenda eu acho que está cada vez a ser mais difícil de traduzir para cinema por causa da montagem. Muito rápido, sim. Por exemplo, o Woody Allen tem um plano e estão as duas pessoas a falar, mas o plano muda de vez em quando. Aqui não, hoje em dia não é. São grandes planos e alternar campos contra campos. E nós temos que reduzir a legenda ao tempo de leitura daquele plano. Porque, repare, se de repente estou dentro de casa e passo para a rua, a legenda não pode ficar pendurada no meio da rua. Isso tem que ficar, mas é horrível. É horrível. Mudar, esta conversa e depois vamos todos ali para o bar
beber um café e as últimas frases desta conversa ainda têm que estar ali naquele espaço, que não tem nada a ver. Eu acho que é uma das grandes dificuldades hoje em dia, cada vez está na pior. Não contemplam a tradução. Pois não, porque para eles não interessa. Não se lembram disso. Quero uma boa altura para meter aquela tua questão do Bordeaux, da dobragem, da diferença, das vantagens e desvantagens. Esse é o grande debate, não é? Penso eu que envolve tradução e legendagem, é o da dobragem, que normalmente é aquela coisa que muitas vezes nós fazemos uma espécie de autoelogio, porque em comparação até com alguns países na Europa, a maior parte até, não dobramos. Temos esta, e que é considerada uma boa política pela maioria dos apreciadores de cinema. Curiosamente, estou-me a lembrar pelo menos de no caso de um cineasta português, o António Pedro Vasconcelos, que defende que a dobragem é uma boa ideia, portanto defende essa ideia, uma vez que assim se privilegia portanto, a imagem visual, vamos por assim, e não, portanto a imagem sonora é secundária do ponto de vista dele, e portanto ele diz que assim se privilegia o cinema como médium predominantemente visual. E pronto, isso é uma discussão que muitas vezes se tem e que, enfim, já houve experiências até. Penso que há relativamente pouco tempo a TVI tentou meter dobragem em séries e por aí fora, não no prime time, mas no horário, enfim, com público, e aquilo não correu bem, e isso é sempre uma sombra que vai pairando, é um fantasma que vai pairando, até quando é que nos vamos conseguir preservar, não é, disso. Eu perguntava se vocês que relação é que têm com, digamos, como é que se posiciona este debate. Eu calculo que mas gostava de saber o que é que para nós como espectadores, como tradutores, a dobragem era ótima. Primeiro, mais bem paga do que a tradução. E segundo, podemos pôr as maneiras todas que quisermos, porque ninguém vai perceber nada, não tem o original. Como espectador, sou 100% contra. Uma das razões que os portugueses têm, e não só, os belgas, os holandeses, de facilidade de aprender línguas, é porque temos o ouvido treinado para ouvir outros idiomas desde sempre. O francês, hoje em dia, cada vez menos, cada vez legendam mais. O espanhol só ouve espanhol de manhã, à tarde e à noite. Portanto, quando vai falar uma língua estrangeira, é aquela anedota que todos nós conhecemos. Lembro-me uma vez, em Alemanha, exatamente, havia um programa que eu tinha perdido na televisão cá em Portugal, sobre o Richard Burton, e o programa chamava-se The Voice. Ele tinha aquela voz característica. E o programa estava dobrado em alemão. Mas não arranjaram uma voz igualmente. Sara, não, quer dizer, era impossível. Havia atores que faziam voz só para um ator. Não é? Eu imagino que nos países. Para já nós temos um constrangimento, felizmente para nós, um constrangimento financeiro, porque é muito mais caro dobrar do que legendar. E, portanto, por aí estamos às esforçados, porque Portugal não vai sair deste marasmo económico tão rápido. Portanto, estamos chaves por aí. Sai muito mais caro. De qualquer 10 maneira, vezes mais caro dobrar um filme do que legendar. Sim, não é o nosso trabalho de tradutores. É quase um trabalho também. É completamente. Aliás, quando não é um trabalho. Implica atores. Quando não é um trabalho de ator, eu conheço pessoas que fazem dobragem e que agora também, na perspectiva de cortar custos, deixaram de contratar atores. Quando não é um trabalho de ator, a dobragem fica muito mal feita. Porque são pessoas só, como nós, que não somos atores, a ler textos e nós não sabemos colocar a voz. Tenho ideia que, não sei se é na Polónia, posso estar a inventar, que é só uma pessoa a dizer as falas todas. Em qualquer dos casos, eu acho que é verdade que a legenda distrai o espectador de absorver em plenitude o plano, enfim, o filme todo, não é? Por outro lado, considerando que nós somos seres que leem mesmo sem querer, né? As pessoas que sabem ler, leem mesmo sem querer, vamos na rua, vemos cartazes, etc. Eu acho que se a legenda estiver bem feita, nós conseguimos absorver o filme e ler a legenda ao mesmo tempo. Se a legenda não está bem feita, está muito rápida, está mal construída, tem coisas que nos deixam a pensar, 3 legendas à frente ainda estamos a pensar o que é que era aquilo,
Aí não, estamos a dividir o nosso cérebro demais para o lado da leitura, mas de resto, pronto, e depois o trabalho dos atores originais tem também imenso a ver com a voz deles, não é? São escolhidos muitas vezes até pela voz, ou claro. Não sei, faz parte, para mim, nem consigo apreciar um filme se ouvirem um filme espanhol do Branco, a intuação das vozes é sempre a mesma. Sim, prestem atenção, retiram toda a riqueza. E pior, há muitos anos eu estava no Brasil e houve um filme que eu tinha perdido cá. Os brasileiros também dão. Para a televisão, não para o cinema. Que é chamado The Yellow Rolls Royce. E eram 4 histórias unidas por um Rolls Royce amarelo. E a primeira, ou segunda, acho que era a primeira história, era com o Rex Harrison, que fazia de ministro e que tinha uma quantidade de pessoas em casa a jantar. E ele teve um conselho de ministros, portanto chega atrasado ao próprio jantar. Estamos a ver ambiente inglês, anos 60, toda a gente de joias, tiaras, tudo o que foi. E ele chega, senta-se na mesa, vira-se para a senhora que está ao lado e diz: então, senhora Duquesa, como vai? Eu desliguei a televisão, sabes? Eu não vou conseguir ver isto, nem pensar. Não disse opa. Não. O filme tem características ditadas pelo próprio idioma. Se o vamos dobrar, perde-se imenso dessas próprias. Sobretudo no nosso caso, que estamos muito habituados, todos nós estamos muito habituados às legendas, não é? Portanto, para nós seria uma perda horrível. Também é uma questão de hábito, não penso que... E economicamente? Sim. Agora, os miúdos, por exemplo, acho bem que se dobra as coisas para os miúdos, acho que sim, que eles têm os pequenitos que ainda não conseguem ler, mesmo os que já conseguem ler, que estão na terceira, na quarta classe, às vezes as legendas são rápidas demais para eles conseguirem ler, por muito que um tradutor de um filme para crianças até possa fazer um esforço de sintetizar ainda mais e que sob pena, à força de tanto sintetizar, às vezes o texto torna-se completamente seco e perde a graça toda, não é? Toma lá este lindo casaco que a tua avó te fez, toma o casaco, é muito diferente, não é? Portanto, também há essa parte no esforço de síntese, mas para os miúdos acho que sim, normal. Sim. Acho ótimo que nós possamos ir ver o Shrek legendado e não legendado, não é? Ou seja, dobrem à vontade, mas deixem-me ir ver a versão original. O Shrek original, se mas curiosamente, por essa Europa fora, cada vez está a legendar mais. Mais barato. Não, os caras também tomaram conta em França cada vez há mais a versão original e a versão legendada. Em Espanha está cada vez a haver mais. Em pequenos países a dobragem é economicamente impraticável. Nos grandes aquilo também dilui pela França, Alemanha, Itália. Depois também vai para muitas salas, não é? Nós aqui temos poucas cópias, eles lá têm 50 mil cópias, vão para o país todo, portanto é normal, os custos de cada cópia são diluídos pelo número de cópias. Aqui não temos esse... Com as salas de cinema a fechar cada vez mais também, não é? E a ficarmos mais reduzidos ao mundo dos centros comerciais e das pipocas. Acho que conseguimos extrair aqui alguma coisa positiva da situação económica ou financeira. Sim. Porque pelo menos o fantasma da dobragem já está não sei se afastado. Assim. Sim, nunca esteve assim tão... Não. Aliás, essas experiências de vivo são frequentes. Aliás, eu lembro de uma série na SIC, muito ao princípio, fizeram mesmo isso. E foi um choque, as pessoas não gostaram. Mas é isso, não estamos habituados. Depois aquilo soa muito falso, não é? Soa tudo falso. Mesmo aquelas que são brasileiras ou que são sul-americanas e que mexicanas são legendadas em brasileira, aquilo também é esquisito, não é? Não, eu acho que dá aquela brincadeira que a boca nunca está com... Apesar de já não falar o Esquadrão Classe A eu nunca consegui ver na original. O Esquadrão Classe A, que é uma série marcante da nossa geração. E eu só consigo, até porque era manhosa, mas eu vi quando era pequeno e só
Agora não consigo ouvir na versão do original. É uma ligação afetiva com o brasileiro. Isso é um pouco como ler o Tio Patinhas traduzido em português. Aquilo que está traduzido em brasileiro, o Tio Patinhas e aqueles... Sim, ao ver a Rua Sésamo no original, sim, também é um choque. Há uma ligação afetiva com a voz, sobretudo em coisas quando somos mais novos, de facto, há essa ligação. Eu queria agradecer imenso este bocadinho e pronto, e espero que continuem, não é? Fazer o vosso trabalho com a qualidade que é reconhecida e não que queres perguntar o top do ano? Já agora só faço uma ligação porque nós no nosso site, no Apollo de Bolsos, estamos neste momento em fase de balanço, não é? O ano está a terminar. E sim, uma questão que gostava de vos endereçar tinha que ver precisamente com digamos, a qualidade do ano e se, enquanto cinéfilos e enquanto tradutores também, se houve algum filme marcante que tenham visto, traduzido este ano. Se conseguem apontar assim um qualquer que tenha desafiado ou particularmente tenha gostado. Mas como espectador ou como tradutor? Como quiser. Mais como espectador. Já percebi que são duas dimensões no seu caso que são separadas. Não, sim. Eu confesso que acho que o cinema, salvo raras e honrosas exceções, piorou, a qualidade do cinema piorou. Mas isto é uma opinião pessoal. Este ano, o Blue Jasmine foi este ano? O ano passado ainda. Passado. Foi o último que eu achei que me encheu realmente as medidas a todos. Olha, não foi traduzido, que já é da nova produtora, mas esse encheu-me as medidas. Eu acabo de traduzir um que não gostei especialmente, mas dizem toda a gente diz maravilhas, que é o Mr. Turner. Traduzi outro que dizem maravilhas, a Maps to the Stars. Mas realmente é raro haver um filme que me encha as medidas hoje em dia. Tops, francamente, Blue Jasmine é o último grande review que me encheu realmente as medidas. Gostei muito do Interstellar. Muito. A maior parte das pessoas odeia ou adora. Mas fez a tradução, não? Não. Nem sei quem foi. Nem sei quem foi. Esse achei fabuloso. Mas não está ao mesmo nível. Mas cá está, isto também é uma questão de apetência pessoal por certo número de mas certas qualidades que deixam de haver e outras que haverá. Não sei, essa pergunta é muito difícil de responder. Aqui, não é? É quente, de repente. É muito difícil. Eu teria que pensar. Eu não consigo responder. Perguntam muitas vezes qual foi o filme que gostaste mais de traduzir, o filme que foi mais difícil, o filme que não sei o quê. Tenho imensa dificuldade. Eu realmente só olhando, esqueci-me de olhar para a lista de filmes que tinha feito este ano para me lembrar de participar uma pergunta destas. Podia ter avisado para ver. Sim, porque tenho um bocado aquela coisa sempre, não sei se é de fazer muitos, de ver muitos, mas tenho imensa dificuldade em lembrar-me o que é que traduzi a semana passada, por exemplo. Mesmo para nós é um exercício que muitas vezes temos que recorrer. Ou acabei de fazer, ou às tantas já estou ali a fazer um esforço de lembrança e eu gosto imenso de ir ao cinema, vou muitas vezes ao cinema, adoro ver filmes. Por exemplo, um filme que gostei muito recentemente, que por acaso fui eu que traduzi, que não sei se já está nas salas, que é o Mami. Vai estrear esta semana. Vai estrear para a próxima semana. Muito forte. Gostei imenso e gosto, há filmes que não gosto particularmente do filme, mas gosto muito da banda sonora, ou gosto imenso da fotografia, embora a história do argumento, etc., possa não ser muito interessante, ou de um personagem em particular, mas não consigo dizer assim, apontar, aquele, aquele outro. Já disse um que ainda por cima faz uma espécie de antevisão que ainda não estreou e gosto muitas vezes de filmes que não são, eu faço muitos filmes que não são americanos, não são falados em inglês, de cinema de outras paragens e há filmes muito interessantes que infelizmente são pouco, parecem pouco, ou têm um público muito mais reduzido. Esse, por exemplo, era um filme canadiano falado num francês muito estranho, muito mesmo. É canadiano? Não, mas é que também era em particular, porque havia pessoas no filme que não falavam aquele francês tão esquisito. Até a certa altura
lá a personagem principal, ou uma delas, a mãe, é interpelada por uma assistente social que diz: "Mas você está a falar francês ou quê?" E ela diz: "Sim, não estou a falar francês de França, mas isto é francês." Mas é vários dialetos, não é? Lá dentro. Muito francês. mas sim. Obrigado pela recomendação e pela presença e vemo-nos nas próximas.